Olá, começa agora o Frutas SA. Eu sou Felipe Gomes e hoje vamos falar sobre uma nova raça de fungo que ataca as bananeiras e pode comprometer a produção dessa fruta tão apreciada aqui no país. O Brasil é o quarto maior produtor da banana no mundo e no ano passado a produção brasileira ultrapassou 7 milhões de toneladas. A fruta é a mais consumida pelos brasileiros, rica em potássio, vitamina e fibras. A banana é produzida em todo o país. E o estado de São Paulo lidera o cultivo com 1 bilhão de toneladas contabilizadas somente no ano passado, o que representa 15% da participação aqui no mercado interno. Mas a notícia sobre a chegada de uma nova raça de fungo na América do Sul, que causa fusariose em bananeiras e que pode levar à completa inviabilidade da cultura, como já aconteceu em outros países, preocupa as autoridades, pesquisadores, técnicos e também, principalmente, os produtores. E para falar sobre esse assunto aqui, nós convidamos o pesquisador Luiz Antônio Junqueira, ele que é do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC. Luiz, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Luiz, para começar, a gente abrir um assunto que preocupa, traz preocupação, né? Esse fungo novo pode, talvez, me corrija se eu estiver exagerando, mas ele pode dizimar uma plantação inteira de bananeiras. De que raça é essa que a gente está falando? Bom, de novo, esse fungo não tem muito, é um fungo chamado Fusarium oxysporum, né? O que tem de novo é essa raça, que agora pega, que ela ataca, destrói, inviabiliza, como tu falaste, a produção de quase todos os cultivares de bananeira, né? E isso que a gente tem visto nos lugares onde ele já passou, né? As áreas onde esse fungo chegou, tanto na Ásia, e ele vem caminhando, ele foi identificado mais ou menos em 1960 e poucos em Taiwan, e vem vindo da Ásia, Sudeste Asiático, África, e recentemente chegou na América Latina, né? E por onde ele tem passado, nas áreas que são contaminadas, fica inviável produzir banana, né? Eu ia te perguntar agora, justamente porque esse fungo, essa doença, ela também é conhecida como mal do Panamá, né? E a origem dele, você acabou de dizer, então eles vêm lá dos países mais asiáticos, né? Veio distante e já conseguiu chegar aqui. Mas por que esse fungo é conhecido como mal do Panamá? Bom, a gente podia já começar a parar de falar em mal do Panamá, né? Porque no meio científico, no meio político, se o Panamá associado a uma doença tão terrível não é uma coisa muito legal, não é politicamente correto. Então a gente prefere chamar, inclusive tecnicamente, chamar de fusariose da bananeira, bucha por fusário, né? E riscar esse nome de Panamá. Mas, assim, a doença ela foi originalmente descrita, a fusariose, não essa raça 4, como tu falou, uma raça nova, originalmente ela foi descrita na Austrália, em 1870 e poucos, né? E de lá para cá ela vem causando prejuízos a um grupo maior de variedades, né? Um grupo determinado de variedades, não em todas, né? E quando ela chegou na América Central, que chegou no Panamá e causou grandes prejuízos, coitados dos panamenhos, foram vítimas, né? E não mereciam dar o nome à doença, ela causou imensos prejuízos em 1900 e pouco, 1904, 5, até 1910, né? E causou uma verdadeira revolução na produção de banana na América Central, né? Aqui no país a gente já conhece e convive com a raça 1, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa raça 1, quais são as variedades, como você disse agora há pouco, que são suscetíveis a esse fungo, e também qual que é a diferença da raça 1 para essa raça 4 agora, que é essa nova variedade. Bom, para começo de conversa, assim, essa denominação de raças, né, ela foi uma coisa pré-biologia molecular, então ela é muito baseada em quem é suscetível e quem não é, né? Hoje, com essas novas ferramentas moleculares de análise de DNA e de fingerprint das raças, como se diz, das linhagens de fusário, a ideia de raça até não pega muito, mas ainda serve para a gente entender a doença. Então, a raça 1, como eu falei, foi identificada na Austrália, ela já é presente em quase todo o mundo, né? Aqui no Brasil causa muito prejuízo para a banana maçã. Hoje a banana maçã é um cultivo itinerante, né? Ela se colhe 2 cachos numa determinada área e tem que mudar de área. Então hoje não se cultiva banana maçã como se cultiva a banana nanica, nanicão ou prata, né? Ela tem que ir sempre migrando. E hoje ela saiu já do estado de São Paulo, tem relativamente pouca banana em São Paulo, maçã, e já está indo direito ao centro-oeste,
acredito, não sei os números exatos, mas boa parte da banana maçã que é vendida aqui no CEAGESP, ela vem de Goiás, do Mato Grosso do Sul, né? Justamente por isso. Onde essa raça 1 chegou, aí tem banana maçã, fica inviável o cultivo de banana maçã. E esse fungo fica no solo por muitos anos, muitos anos, né? Não tem como ele sair, porque ele não é exclusivo da banana, ele fica em outras ervas daninhas, em outra vegetação espontânea, né? Então, se tu volta com a banana maçã na área, ela não é impossível de produzir. Então, hoje no Brasil, essa ração causa grandes prejuízos ao grupo genômico, ao grupo da banana maçã, são extremamente suscetíveis, um prejuízo razoavelmente grande nas bananeiras prata, né, que são as bananeiras mais cultivadas no país, principalmente na região Nordeste. Aqui em São Paulo a gente gosta mais de nanica, nanicão, mas no Nordeste, o resto do país, a preferência é a banana prata, né? E a raça 1 faz estrago em banana prata também, né? Não é um dano tamanho como é o banana maçã, mas causa grandes prejuízos banana prata. E não pega as bananas do grupo Cavendish, que é a banana nanica, nanicão, que a gente consumia aqui em São Paulo. Então, raça 1, ela pega no Brasil maçã, muito, prata um pouco, e banana nanica não pega. Então, raça 1 não pega banana nanica. O que diferencia da raça 4, né? Que pega o grupo Cavendish, que pega nanica, e a raça 4 pega todo mundo, né? Todas as outras bananeiras, tanto bananeira banana de mesa, quanto banana de fritar, que é as plantain, né? Plátanos, como a gente conhece, né? E o problema desse fungo é o tempo que ele leva, né, no solo, que ele fica no solo. Então, acho que isso inviabiliza e acaba a gente tendo que trocar, como você falou agora, trocar de espécie de bananas, o plantio, né, para tentar driblar esse fungo aí. Tem uma noção de tempo que o fungo persiste no Olha, solo? Vamos dizer, o fungo de persílio, ele por ele mesmo, ele tem estruturas de resistência, ele tem uma persistência razoavelmente longa, tá? Mas o que garante que ele fique naquela área é que ele fica passando de planta em planta, mesmo sem causar danos, numa gramínea, numa outra planta de folha larga, né? Ele está lá quietinho. Entra com a banana, ele se manifesta. Eu tenho uma experiência de uns anos atrás que eu tive numa área que estava plantando banana maçã aqui no interior de São Paulo, pro lado de Assis, no sudeste de São Paulo. E o pessoal plantou uma área e metade da área não colheu nem o primeiro cacho de maçã, né? E a outra metade estava colhendo o primeiro cacho, ia para o segundo e provavelmente não ia colher o terceiro, né? Mas aí eu fiquei perguntando para o pessoal, mas por que metade da área está tão doente? Aí o produtor da área, que já tinha seus quase 50 anos, disse, olha, meu pai me disse que aqui eu cultivava banana maçã nesse pedaço da propriedade há 40 anos atrás, né? Então, assim, 40 anos eu já vi que o fungo fica no solo, né? Então, incrível. Incrível. Bom, você comentou agora aí que o fungo fica quietinho ali. Eu queria saber quais são os hospedeiros, justamente para a gente poder dar uma noção aí do perigo. O que a gente tem que prestar atenção também, o produtor tem que prestar atenção, porque ele, apesar de atacar ali a bananeira, mas ele se hospeda ali, né, para até esperar o cultivo da bananeira para ele poder se manifestar. O fusário, esse fungo dessa espécie, Fusario oxysporum, os fusários em geral, eles são de ocorrência ampla, sabe? Se tu pegar uma amostra de terra do teu jardim, do teu vaso, vai ter fusário, tá? Então isso aí, ele fica muito tempo e ele não sei se existe esse termo polífago, mas ele não tem um hospedeiro, o hospedeiro preferencial dele é a banana, mas as outras plantas quase todas hospedam, acomodam o fusário em maior ou menor medida, né? Então não tem, por exemplo, como tu, para determinadas doenças ou nematóide, outras coisas, tu evita cultivar uma planta, uma espécie, tu faz rotação de cultura, né? Para o fusário não resolve, porque ele, bem ou mal ele sobrevive em outras plantas, né? Ele não tem assim dizer, ó, plantar milho não vai ter fusário. Talvez diminua a população, né? Porque não é o hospedeiro preferencial o milho, né? Mas ele não vai desaparecer desta área, né? Tá. Eu queria saber também, Luiz, por que tem uma ressalva aí em relação à raça 3 da fusariose? Parece que ela foi excluída do grupo. Não, o que acontece com a raça 3? Como eu te falei, essa definição de raça era baseada em hospedeiros, né? A raça 1 é a que pega Cavendish, pega banana maçã, né? E prata e todas essas bananas comerciais que a gente conhece. A raça 2 foi identificada inicialmente numa variedade de banana chamada Plugoi, que é a banana figo, tá? A raça 3
ela pega preferencialmente helicônias, que é uma uma ornamental prima da banana, prima, modo de dizer, né, da mesma família das musáceas, né? E a raça 4, por fim, é a que atinge os materiais do grupo Cavendish, tipo Nanica, Granine, que são essas bananas para exportação, que se come aqui em São Paulo bastante, né? A maior parte da banana de São Paulo é Cavendish, né? E que é responsável por quase que 100% da indústria bananeira ao redor do mundo. Daí a preocupação, agora internacional, né, com fusariose. Até então, como não pegava esses materiais por exportação, a raça 1, todo mundo, assim, a pesquisa, como é que se diz, os envolvidos no cultivo, quem financia, quem se preocupa com isso, quem dirige, quem direciona os programas de pesquisa, nunca deu muita bola para a fusariose, né? Pega banana maçã, quem consome? Meia dúzia de brasileiro, alguma coisa aqui no Brasil, na Austrália um pouquinho. Pega a banana prata, é muito importante para nós, mas infelizmente a gente não tinha cacife para bancar programas de pesquisa. Agora, como a raça 4 pega as bananas Cavendish de interesse exportador, a coisa toda muda, né? E fala, vai desaparecer a banana, aí fez-se o circo da tragédia, né, em função disso. Mas realmente é um problema, é muito maior, o dano que ela causa é muito maior, essa raça 4, do que a raça 1, né? Joia. E me diz uma coisa, tem como a gente diferenciar a planta contaminada da raça 1, da raça 2? É só por laboratório? Ou o produtor bate o olho ali e sabe qual que é a raça? Como é que funciona isso? Esse é um dos problemas, né? Porque, por exemplo, a primeira medida para tu assim, lidar com a doença, para ser bem geral, é a exclusão. É não deixá-la entrar no país, não deixá-la entrar numa região, ou a exclusão da tua propriedade, que chamam fazendo medidas de biossegurança, não deixá-la entrar na tua propriedade, né? Mas, assim, depois que está numa propriedade, ou depois que está num país, numa região, tem que tentar conter, que se faz contenção, que se chama, que é não deixar aquela raça, aquele tipo de fungo, né, se espalhar para outras áreas. E aí é que mora o perigo, porque o sintoma da fusariose é exatamente da fusariose causada pela raça 4, é o mesmo da fusariose causada pela raça 1. As plantas começam a amarelar, começam a murchar, porque ela entope os vasos, né? Imagina, não circula a seiva, ela começa. Inicialmente é um sintoma de seca, né? Ela começa a murchar, depois ela amarela, e aí por fim, uma coisa bem típica da fusariose é que as folhas quebram, elas secam, quebram, parece um guarda-chuva fechado, assim, né? Aparecem umas rachaduras no caule, mas esses sintomas são os mesmos para a raça 1 ou para a raça 4, né? Joia. Bom, isso que eu ia te perguntar, o produtor ele se depara ali com a planta amarelecendo as folhas, qual que os sintomas ali que externamente são esses que você disse agora, mas tem os sintomas internos também. Quais seriam esses sintomas internos? Assim, eu esqueci de dizer, se isso aí aparecer, se o cara planta banana nanica, nanicão, granine, que são as bananas do grupo Cavendish, e aparecer fusariose, aí é sinal amarelo, né? Porque aí a coisa complica. Se for aqui no sul, tem a raça 4 subtropical, que dependendo do frio, do manejo, ela pode atacar alguma coisa de banana nanica, mas essa aí não causa grande preocupação, a gente convive já há muitos anos, são poucas áreas que ataca e não se espalha, não tem um grande problema, né? Mas agora, se for numa região mais quente e aparecer sintoma em Cavendish, aí atenção, né? Porque aí a coisa está preta. Mas realmente o diagnóstico diferencial ele é feito somente por meio de biologia, de análise de DNA, do fingerprint dessa raça, né? Se faz o PCR, como se faz essa distinção de raças de raças de vírus de Covid, que claro, não tem nada a ver, não é um vírus, é um fungo, né? Mas é o mesmo princípio, né? Tu extrai o DNA da planta, roda o PCR e aí tu tem os marcadores para cada uma das raças, né? E aí tu faz o diagnóstico diferencial, se é raça 1, raça 4, raça 2, raça 3, né? Mas o diagnóstico definitivo é baseado em biologia molecular. E o Brasil já está treinado para isso, o Ministério da Agricultura tem estrutura, né, para fazer esses testes, né? Perfeito. Certo. Você falou agora em fusariose subtropical, né? E a raça 4, essa nova raça da fusariose, ela também é classificada como tropical e subtropical. Então isso quer dizer que ela pode agir no país inteiro, caso surgisse essa contaminação? Sim. Essa raça 4T, que é a raça 4 tropical, ela age em lugares mais frios, mais quentes, sem distinção, né? A gente tem
tem resultados da Austrália, por exemplo, quando teve esse último, como é que se diz, esse último incidente com fusariose, infestação, né? Eu ia dizer brote, como fala em espanhol. Quando teve esse último ataque de fusário na Austrália, foi em 2015, é uma região exatamente com o clima de São Paulo, foi em Queensland, né? Que é a mesmíssima latitude, assim, um clima muito semelhante de Ubatuba, assim, chove pra caramba perto do litoral, né? Úmido. E ali é que apareceu a raça 4 tropical na Austrália. Então, assim, a ameaça em relação a clima e solo, ele vai se dar bem aqui, tomara que não chegue, né? Mas ele não tem restrição nenhuma, né? E essa questão da raça 4 tropical e subtropical é porque essa subtropical já existe aqui no país, não causa prejuízo, ela é eventualmente só com plantas muito estressadas, condições ambientais muito ruins para a planta, né? Que ela se manifesta, né? Como eu falei, o fusário ele está na planta, ele entra na planta e o que define se vai ter ou não ter doença é a resistência da planta em si, né? Mas essa raça 4 tropical, que é essa nova, que foi identificada no Sudeste Asiático, em Taiwan, e tem vindo, chegando aqui na América, essa aí não, essa aí ataca Cavendish em qualquer situação, né? Estressada ou não estressada. E prata, e maçã, e todas as outras bananeiras. Né? Agora, Luiz, falando sobre o risco fitossanitário, a gente já tem casos registrados aqui na Colômbia, né, e mais recentemente também no Peru. Como é que se dá a disseminação desse fungo? O fungo não caminha, não voa, ele é levado. Né? Ele é levado como? Ele é levado em partículas de solo, por exemplo, se eu entrar numa área e sujar a minha bota com solo daquela área e passar para outra, eu vou contaminar outra área. Se eu entrar com uma máquina numa área contaminada, uma máquina de preparo de solo, um trator, e passar numa outra área, vou levar o fungo. E aí um dos maiores veículos de disseminação do fungo são os materiais de propagação, são as plantas, depende, as mudas, como se diz, depende do jeito que tu vai propagar teu cultivo, né? Mas a muda é a via preferencial para tu infestar uma área, né? Ela está dentro da planta, mesmo que a planta não tenha sintoma, o fusário está dentro dela, que ocorre hoje com banana maçã, né? Que o pessoal tira a muda de áreas contaminadas e diz, não, essa muda está boa. Não, está sem sintoma, mas quando ela crescer vai manifestar o sintoma. O fusário está quietinho lá dentro da planta, né? Então muda e solo. E outra coisa muito importante, que agora está no Peru, está um problema muito grande, né? Porque são áreas irrigadas, né? É água de irrigação. Né? Água de irrigação, rios, isso aí leva o propágulo do fungo direto. Né? No Vale do Ribeira, que Deus nos proteja que não entre, né? Se chegar lá vai ser um problema, porque tem aquele problema daquelas cheias que inunda as partes mais baixas, né? Então aquilo ali é veículo preferencial para a transmissão do fusário. Os produtores têm que tomar cuidado também, né, com as mudas que são importadas desses países, né, porque também é um foco de contaminação, né, então... E não é uma coisa original, assim, não é dizer, a gente não sabia que pode acontecer. Isso aí acontece frequentemente com outras culturas, com citros, que é uma das mais importantes frutíferas aqui do estado de São Paulo. Nós temos toda a gama de patógenos possíveis, né? Não sei como chegaram aqui, né? Áreas de produção muito importantes, como áreas na Colômbia e no Peru, o fusário chegou lá, né? Então, assim, muda é um risco, né? Mas não tem importação de mudas no Brasil. Muda de bananeira não tem importação. Talvez entre alguma coisa via cultivo de tecido, mas aí quando tu faz a propagação em laboratório, né, por biotecnologia, tu não leva o fusário, né, isso aí é uma muda relativamente segura, né, a muda micropropagada. O problema é essa mudinha que o vizinho leva de um lado para o outro, que a maior parte dos bananais são implantados assim, né, que é um pedaço da planta que tu leva para uma área e planta e cultiva e vai cortando e vai multiplicando, multiplicação vegetativa. Isso é um problema sério, né, é um risco muito grande. Lendo sobre esse assunto, eu vi que há casos também de turistas, né, que, por exemplo, viajam para países que têm essa incidência, como no caso do Peru, e às vezes compram uma lembrancinha ali para levar para um parente, para trazer, e feito com uma fibra da planta contaminada. É um problema. E assim, porque muitas vezes o turista ele não está pensando, não está lembrando, não tem relação nenhuma com o assunto, né, com a fusariose, e ali sem saber ele acaba trazendo uma doença para o país e disseminando uma doença. Então, as autoridades têm que estar alertas sobre isso também. Né? E isso aí é uma preocupação
grande ao redor do mundo, né? Não garante que não vai entrar. Eu, assim, já fui várias vezes para a Austrália. Inclusive, quando eu vou para a Austrália, quando eu chego no aeroporto, me perguntam a minha profissão. Eu não digo mais que eu sou agrônomo, eu sou pesquisador. Porque uma vez, a primeira vez que eu fui, eu disse que era agrônomo, os caras me botaram para um cantinho, scanner na mala, queriam saber onde é que eu tinha estado, se eu tinha visitado a propriedade. Olha, lá o negócio é muito rígido, a fiscalização de entrada, né? E mesmo assim entrou o fusário lá, né? Aqui na América Central tem uma organização que reúne vários países para fazer a vigilância fitossanitária, que chama OIRSA. Eles têm protocolos muito rígidos, para El Salvador, Panamá, aqueles países da América Central, eles se juntaram num pool de países para fazer esse controle fitossanitário. Aqui no Brasil nós temos o Ministério da Agricultura, que tem protocolos bastante rígidos, né? O problema é como operacionalizar esses protocolos, porque os postos de fronteira do Ministério não cobrem a principal região de risco de forma tão eficiente como deveriam cobrir, que é justamente a Amazônia, né? Que é a fronteira com a Colômbia, a fronteira com a Amazônia peruana, né? Que é o maior risco de entrada dessa fusariose, e lá realmente a nossa estrutura de vigilância fitossanitária não é tão boa quanto a gente deveria ter, né? Há problemas, né? Então, assim, como quase toda doença a gente diz que é melhor prevenir do que remediar, essa realmente não tem como remediar, né? Não tem cura essa doença, né? Então, se não se tratar de exclusão, como se diz em fitopatologia, não tem como tu resolver o problema depois, né? É um problema sério, né? Pode afetar gravemente a cultura da bananicultura aqui no país. E eu queria falar também sobre como é feito o trabalho das autoridades em relação à prevenção dessa fusariose que está batendo na nossa porta aqui. Nossos vizinhos já têm, né, casos confirmados da fusariose. E como é feito esse trabalho junto aos produtores, os técnicos? Quais são as orientações que eles passam? Bom, aqui eu não tenho mandado para falar em nome da defesa fitossanitária, porque o nosso instituto é um instituto de âmbito estadual, né, e trabalhamos principalmente com pesquisa e alguma coisa de difusão de tecnologia, né? Quem tem a missão institucional de fazer essa vigilância de fronteira, vigilância e depois vigilância epidemiológica, como se diz, que é ir nas áreas e verificar que tipo que raça de fusária a gente tem em determinadas regiões, né? Quem faz isso é o Ministério da Agricultura. Eles têm uma equipe treinada para isso. Quem faz esse diagnóstico também para fins de dizer se tem ou não tem a doença aqui é o Ministério da Agricultura, porque se trata de uma praga quarentenária, né? Uma praga que, vamos dizer, é diferente dessas doenças que a gente tem aqui no Brasil, que a gente controla do nosso jeito, cada um meio fazendo controles estaduais, algumas barreiras de fronteira interestadual para algumas doenças, mas a fusariose é uma praga quarentenária decretada pelo governo federal há alguns anos, né? Então a missão institucional de controle de fronteiras e de monitoramento dessa praga no Brasil é a do Ministério da Agricultura, né? Eles fazem, eu conheço assim, o pessoal que faz, até ajudo, indiquei algumas propriedades para ele fazer a amostragem, né? Fazem isso sistematicamente, de um jeito muito sério, né? Eles vão nas propriedades, coletam amostras de todas as regiões aqui do estado de São Paulo, se eu posso dizer, e coletam amostras, levam essas amostras para fazer análise molecular no laboratório próprio do Ministério da Agricultura, né, e vão mapeando onde é que está, e até agora, oficialmente, que a gente sabe, não foi detectado nenhum caso de raça 4 tropical aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo especialmente. É importante a gente deixar claro que ainda não foi detectado, né? Mas a fusariose, ela já, como eu falei agora há pouco, ela já atravessou continentes, está aqui ao nosso lado. Caso venha a ocorrer uma infestação aqui, ou registro de casos aqui no país, você acha que a gente tem condições de evitar uma grande perda, de tentar minimizar a ação desse fungo aqui no nosso país? Sim, existe uma coisa chamada plano de contingência, né? Tem um plano de contingência da FAO, que foi feito uma coisa, vamos dizer, tipo um plano guarda-chuva para o mundo inteiro, e cada país faz o seu plano, ou cada região do mundo tem o seu plano de contingência, né? E vamos dizer que esse plano prevê todas as medidas que devem ser tomadas para depois que chega, para não entrar, e depois que chega, o que tu faz? Que é principalmente de contenção do fusário na área, né, de manter esse fusário numa determinada área, de exclusão de outras áreas, de áreas novas, né, de barreiras fitossanitárias, e tem toda uma série de procedimentos de como que tu mantém a doença numa área restrita, né,
de modo que não se espalhe pelo país, né? Mas é uma missão árdua para fazer. O exemplo que a gente tem hoje da Austrália, o que foi feito lá, chegou numa propriedade, a associação de produtores comprou essa propriedade, fechou, né? Não tem mais trânsito de ninguém entra, ninguém sai nessa área, né? Mas mesmo assim a doença ainda está se espalhando na Austrália, né? Com todo o controle que eles tiveram, com todo o volume de recursos que eles investiram, né? O que se tem que fazer para tentar sobreviver a ela é buscar materiais resistentes, que a pesquisa não está parada, é um esforço mundial, né, na busca de resistência genética, e busca de práticas de manejo que possam ajudar a conviver, a minimizar o efeito da doença, né? Perfeito, Luiz. Eu agradeço aqui, a gente está chegando ao final do programa. Agradeço pela sua entrevista. Muito obrigado por ter participado aqui, ter esclarecido, trazer todos esses esclarecimentos pertinentes aqui para o produtor, para quem apreciadores da fruta. Eu te agradeço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e colocamos à disposição de maiores informações. O Instituto Agronômico está com as portas abertas para parcerias com empresas, com outras instituições de pesquisa, no sentido de buscar uma solução para esse problema. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. O programa Frutas SA fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!